Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 11 de agosto, sexta-feira. Bom dia, Mauro! Como é que tá por aí? Bom dia, Cá! Bom dia, Vera! Como é que tá, Vera? Tudo bem? Quanto tempo? Eu adoro essa música. Amo essa música. Ontem deu por acaso, estava ouvindo. Ah, que lembrança boa. Esse é um dos melhores álbuns do Caetano. Outras Palavras. Tem só as melhores, assim, tem Rapid Camaleoa, Desmond Will, Jeito de Corpo, que é maravilhosa, Lua Estrela, Gema, só as sensacionais, assim. Essa é assim, não. Badawi. Bom dia, Ana Tereza, bom dia, Anne. Me lembra muito Pelotas essas músicas. E essa aí, eu lembro perfeitamente o dia que bateu, assim. Bom dia, nega. Tinha um bar em Pelotas que se chamava Badawi. Esse álbum é de 81, recém saído da ditadura. Eu entrei em 86 na faculdade. Então um período bem interessante. Bom dia, Ângela. E essas músicas, elas pululavam o ambiente universitário, assim. Era só os revolucionários. Eu fui delegado da Uni, gente. Bom dia, Lucelena. Bom dia, Ângela. Bom dia, Kátia. Fui delegado da União Nacional de Estudantes. Era ali eu já comecei a minha vida. Bom dia, Dene. Bom dia, Natalina. Representava a arquitetura nos fóruns de debate e discussão política. Bom dia, Eliana. Ia para São Paulo, ia para todo que lugar, assim, com 18, 19 anos. Naquela época, em 86, 87. Era loucaço já. Era presidente do diretório, um dos presidentes, nós éramos 4 da arquitetura. E aí eu fui levado a São Paulo como delegado da União Nacional dos Estudantes. Época muito boa, muito debate, assim. Então, tu vê, né? A música te leva para um lugar, assim, já me leva para aquele lugar em que existia muita essa efervescência de discussão, assim. Não como é hoje, que as pessoas se atracam, assim, né? Levam muito pro pessoal. A gente discutia justamente a filosofia mesmo da política, assim. Era muito interessante. Me lembro que quando eu falei num auditório em São Paulo, tinha umas 6.000 pessoas. Pensa. Fui defender o voto diretas já. Inclusive na arquitetura, que não existia. Bom dia, Grácia. É um troço louco. Que vida legal. Feito as delongas. Ô, Lucelena, resolveu aí a questão? Tudo certo? Como é que foi essa noite? Dormiu? Tá tudo bem? Então me manda um WhatsApp me contando se fez aquilo que a gente combinou. Sabe o que é bom também, Lucelena? Escaneamento. Lembra do escaneamento corporal? Escaneamento corporal é bom. Antes de dormir, é bom. Todo mundo aí já? Bora lá? Buda Rebelde. Sim, diz a Lucelena. Já tá animadinho. Que bom. Que bom. Buda Rebelde, na Rota da Liberdade, Ponlop Rinpoche, editora Luz da Letra, do Vitor Barreto, filho da Ana, que está aqui. Ainda vou conhecer vocês, pessoalmente. Eu quero ir. Estou indo a São Paulo na outra semana. No Rio ainda não consegui nenhum trabalho. Vou ver como é que está a rede que eu atendo. Ver se tem algum projeto no Rio. A princípio, eles possuem, mas eu não atendo aquela parte ainda. Por enquanto. Bom dia, Lu. Mas tudo é possível. Tá, já enrolei bastante, já deu, né? 3 minutos de enrolação é sempre o que eu faço, pra gente começar, esperar o pessoal chegar. Então a gente tá na página 108. Ó, 108 é auspicioso. 108. Bom dia, Amanda. Logo mais tem yoga com a Amanda, aqui às 7h15, online e presencial. Online e presencial aqui no espaço.
Ela vai estar dando aula lá, eu vou estar aqui trabalhando. E é isso. Bom dia, Simone. Se for, espere gente neurótica, é o novo subtítulo. Se formos sinceros em nosso desejo de trabalhar com os outros, devemos saber que gente neurótica aparecerá. E devemos permanecer dispostos a trabalhar com a sua confusão. Então é isso. Não tem outro jeito. Bom dia, mãe. Tudo bem? Já lhe mandei um áudio ali, mãe. Não devemos esperar, a princípio, conectarmos-nos com as pessoas com base em sua sanidade ou com base em sua mente de despertar. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente tem que se comunicar com as pessoas num lugar de base onde a gente se encontra. Só que para quem é praticante de meditação, para quem está fazendo treinamento da mente, né, nós temos que lembrar que a base da mente ela tem que ser uma base lúcida. Então, quando a gente for, se tu não está com a base estabilizada, melhor é não conversar. Melhor não conversar. Porque o lugar de base da mente que tu vai acessar, provavelmente é o mesmo que tu vai acessar do outro. E não vai ter conexão. Isso é óbvio de entender, né? Mas a gente faz. Quando a gente está numa confusão, está ali brigando consigo mesmo, e aí diz, não, mas eu preciso falar isso mesmo. Pronto, está na base da mente do inferno, assim, né? Uma mente aflitiva, infernal. E aí vai conversar com outra pessoa. Não funciona. Quando tu tiver com uma mente que tu está com uma base de mente com medo, ou uma base de mente se sentindo coitadinha, coitadinho, essa base de mente muito inferior, assim, nesse sentido, que ela não está estabilizada e elevada, né? Bom dia, Raquel. Então, nesse ponto, é importante que a gente recue, porque essa base da mente, e tu vai te comunicar com pessoas com a mesma base de mente. As pessoas vão se aproximar, é natural isso. Estava lendo um artigo científico agora de manhã, essa madrugadinha, e justamente dizia isso, os testes que fazem, né? Pessoas generosas vão se comunicar com pessoas generosas, pessoas egoístas com pessoas egoístas. Eles fizeram o teste de generosidade e egoísmo, e viram que é bem isso. A gente se comunica, mas só que no budismo, eu vou trazer isso da neurociência para o budismo, que a gente se comunica a partir de base com base. Então, se tu está numa base de reinos inferiores, evita, afasta um pouquinho. Tá tranquilos para vocês? Mas o que faz com que a gente não recue? Que a gente queira falar? O ego. Quando tu tá se achando que tu tem a verdade, é o teu ego. Quando tu tá no coitadinho, que o teu ego tá lá, né, acabadinho, de alguma forma tu busca também para ser olhado, para ser visto, né? Tu tá no teu momento coitadinho da vida. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem um momento que está mais fragilizado, seria a palavra mais correta. Então a gente está fragilizado, né, ou fragilizada, e aí tu vai te conectar com essas pessoas assim. Então a gente tem que ter cuidado. Aí você pode estar pensando, mas eu não posso me sentir vulnerável. A gente deve se sentir vulnerável, a gente deve ser honesto com as nossas emoções e se aproximar de pessoas que também que tenham a mesma base junto contigo. Ou seja, elas entendam a tua vulnerabilidade, que não queiram tirar partido disso. Então tu tem uma rede de pessoas. Eu tenho uma rede. Né, nega? Nós temos uma rede. Então essa rede, ela funciona. A gente pode estar vulnerável frente a algumas pessoas, outras não. Né? Então tem aí, né, Mauro? Tem pessoas que eu vou lembrando, vou nominando, assim. Nós somos uma rede. Né? Tem várias pessoas aqui na live aqui. Não lembro todos os nomes que entraram. Mas são redes que a gente vai se conectando. Se estivermos atrás de pessoas razoáveis e agradáveis com quem trabalhar, pessoas com senso de equanimidade, sabedoria e compaixão, não encontraremos muitas oportunidades. E essa vulnerabilidade, essa rede, ela é recíproca. Ambos podem se apoiar e que está tudo bem. Coisa linda isso. As pessoas que possuem essas qualidades muitas vezes não querem a nossa ajuda. E também pode não se entusiasmar com a ideia de serem salvas por alguém como nós. Quando temos a oportunidade de ajudar alguém, geralmente isso ocorre porque nos conectamos de alguma maneira à sua confusão. Então, para ajudar, isso todos os mestres vão dizer, né?
Tu tem que estar estabilizado. Tu tem que estar num lugar... O pessoal, teve uma época ali que o pessoal estava me convidando para ir para o presídio, e eu disse, não, é um bom momento. Eu tô na mesma vibe deles. Eu tô no reino dos infernos da minha mente. Tá tudo uma confusão, eu não posso ir. Eu vou me conectar no mesmo lugar deles. Não posso ir. Então tu tem que ser sincero com a tua atividade. Por quê? Porque eu estava trabalhando, eu estava treinando, estava praticando meditação em que eu estava tentando resolver emoções aflitivas, que é o que a gente faz. Só não é o momento. Aí declinei. Ah, mas pode na outra semana? Não faço ideia. Agora posso. Pronto. Ó, resolvido questões. Podemos estabelecer. Porque senão não tem um lugar onde as pessoas se apoiarem. Eles vão se apoiar onde? Não tem como. Ainda mais indo no presídio, né? Podemos nos deparar com pessoas na rua que são costumeiramente agressivas, que estão sempre bêbadas ou totalmente confusas de um jeito ou de outro. Pai, eu fico realmente muito comovido assim, quando eu vejo pessoas de rua assim, vivendo na rua assim, né? Porque como conseguem, né? Como que coisa horrível que está a mente dessa pessoa assim. Esse estado de confusão. Bom dia, Pati. Tudo bem? Patrícia Japiaçu de cabelo novo, de novo. Linda, maravilhosa. Nossa, espetacular. Adoro ver essas transformações dela assim. Cada mês tem uma coisa nova. Isso que é bonito. A Patrícia deveria se chamar Patrícia Anitia. Patrícia em permanência. Podemos nos deparar com pessoas na rua que são costumeiramente agressivas, que estão sempre bêbadas ou totalmente confusas de um jeito ou de outro. Ou podemos encontrar pessoas assim em lugares que nos são mais familiares. Em casa, no trabalho ou nas posições de poder. Esses encontros sempre levam questões sobre como nos conectar com alguém de forma que possibilite uma comunicação verdadeira. Temos que nos focar em cada pessoa individualmente. Como as pessoas são diferentes, não há um único jeito de lidar com todas elas. Temos que tentar reconhecer os hábitos de pensamento e as emoções particulares que dominam as suas vidas e apreciar a sua própria assinatura neurótica. Tu vê, né? Que legal isso que ele botou aqui, entre aspas, assinatura. Nós temos uma assinatura neurótica na nossa personalidade. Quem é aí um pouquinho neurótico, levanta a mão. É só um pouquinho. Não é possível sair por aí dando conselhos. Precisamos ser criteriosos e examinar a situação, como Marpa fez, para descobrir o que pode ajudar. De nada serve oferecer algo que ajudou você mesmo ou a sua tia Maria, mas que não ajudará mais ninguém. Quando percebemos, por exemplo, que uma mulher em nosso escritório tem problemas com a sua raiva e que todas a consideram uma pessoa difícil, o que fazemos? A Kátia só deu risada, né? Bom dia, Laura. Aliás, aí entrou a Laura. A Laura é escritora, mora aqui em Lajeado, escreveu o livro Malvina. Laura, eu ainda não tive a oportunidade de ir nas tuas sessões de autógrafo, tá um corre complicado aqui. Eu só dou risada para não me apavorar mais. Vocês não têm noção da minha agenda, como é que é. É um troço muito louco. Mas enfim, aí a Laura escreveu o livro Malvina. Procurem a Laura aí, sigam a Laura Peixoto. Laura, vai ter um momento que a gente vai se encontrar. E a gente mora a uma quadra do outro. Eu não consigo. O troço tá louco. Vai acontecer, Laura. Ô, Laura, hoje à noite hoje à noite tem a inauguração da exposição da Luana no Sesc, das 19 às 20 horas, da Luana Castro. Sabe quem é, né? A Lua. Estarei lá. Leva o livrinho lá. Olha que cara de pau. É muito cara de pau. Primeiramente, percebemos que ela está presa a um padrão de confusão. A pessoa com assinatura neurótica. E que sua confusão causa mais dor a ela mesma do que a nós. Já que esse elemento está presente em todas as esferas de sua vida.
É importante lembrar que nós lidamos com ela apenas no escritório. Em seguida, lembre-se de que a raiva é um hábito e de que mesmo hábitos fortíssimos podem ser trabalhados. Tá vendo? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Grazi. Então, com a mente aberta, procure oportunidades para fazer uma conexão pessoal. É como tentar descobrir um ponto de suavidade e uma parede de agressão e ansiedade. Um ponto pelo qual podemos entrar no mundo dessa colega. Bom dia, Silvia. Sempre tem um lugar, assim, sempre tem um lugar, sabe? Quando eu estou conversando com os alunos ou dando mentoria, ou mesmo em aula, eu escuto muito, porque sempre tem um lugar em que tu consegue acessar. Sempre é um lugar. Mas tu tem que estar muito atento. Então, quando tu fores conversar com alguma pessoa, tu realmente esteja atento ao que ela está falando. Aos mínimos detalhes. Uma das coisas que é comum quando tu é um ouvinte, ainda mais quando eu sou um ouvinte da psicologia budista, é que a pessoa repete. Ela tem uma repetição na fala. Tem algo ali que ela fica... E não é, ela nem queria falar aquilo, mas ela queria. E ela vai dando pistas, assim, tu tem que estar observando as pistas. Não necessariamente o que ela está fazendo de floreio. E ela vai dando pistas. Ah, mas eu não dou mentoria, não isso e aquilo. Tá, mas e quando tu conversa com teu filho? Quando tu conversa com tua namorada, teu namorado, teu peguete, teu ficante. É a mesma coisa, vai te dando pistas. Aí tu fica atento, assim. Fica bem atento. Então, com a mente aberta, procura oportunidades para fazer uma conexão pessoal. E aí tu entra. Depois que entrou, faz a bagunça. É como tentar descobrir um ponto de suavidade numa parede. Uma vez que estejamos em seu mundo, podemos então começar uma conversa verdadeira. Há mais confiança porque sentimos que estamos do mesmo lado. Isso não significa que compartilhamos exatamente a mesma perspectiva, mas que podemos honestamente compartilhar as nossas perspectivas sem vergonha e sem rótulos. O que quer que ocorra a partir daí já é um começo. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está inserindo, né, de uma forma muito tranquila, assim, os 5 Dhyani Budas. Quem está ligado aí no budismo, né? Então ele vai olhar através da mente do espelho, primeiro Buda, né? Então ele olha através da mente do espelho. O que é olhar através da mente do Buda do espelho? Ele vai olhar através da mente daquela pessoa. Então quando alguém está com um problema ao lado de vocês, um filho, uma pessoa, qualquer pessoa, um amigo, tá? Vocês vão olhar através da mente daquela pessoa. Por que ele está agindo dessa maneira? Por que ele está tendo tais atitudes? Só que tu não entra com os teus códigos, não entra com os teus julgamentos. Tu tenta olhar como é que ele está olhando o mundo. Aí tu chega. Chega como? Tu vê como é que essa pessoa se relaciona, como é que ela foi criada, como é que ela foi educada, qual é o seu partido político, qual é a sua inclinação política, inclinação religiosa. Aí tu não julga. Tu pode ser completamente contrário à inclinação política, religiosa, de vida, social, não importa. Isso não interessa. Isso é teu. E aí tu entra com o Buda do espelho. Naquele momento, através do Buda da igualdade, segundo o Buda, tu dá uma olhada para o mundo através da lente dessa pessoa. Daí tu vai dizer, agora entendi. Entendi por que tu está nessa aflição mental. E entendi por que tu age dessa maneira. Porque tu olha o mundo dessa maneira. Entendi. Entendi. Eu faço isso, porque senão eu não teria como dar aula de... Porque os alunos que vêm aqui têm inclinações políticas e religiosas que muitas vezes são completamente contrárias à minha. Na maioria das vezes. E como isso aqui é um lugar inclusivo, eu recebo todos. E todo mundo que me conhece, sabe que eu recebo. Todo mundo. Sem distinção. Porque é uma forma de pensar. Não precisa necessariamente ser favorável à minha. A minha é a minha. É uma visão. Mas existe essa maneira de pensar também. Até porque está todo mundo preso no samsara. Né? Quando tu olha através do mundo dessa forma, tu olha através da lente da pessoa olhar o mundo, tu consegue entender por que ela está nessa emoção afetiva. Aí tu consegue ajudar. Só que tu tem que colocar informações dentro da realidade dela. E aí depois tu sai. Mas tu tem que sair incólume, tu tem que sair sem se contaminar. Aí é o Buda
né? O Buda branco, né? Dharmata, em que tu sai sem se contaminar. Então é uma forma de trabalhar. Agora, tem o Buda irado também, né? Quando a pessoa tá causando alguma coisa que vai causar um malefício para ela e para os outros, tu tem que cortar. Aí tu entra com o Buda, não entra com o Buda do espelho, tu tem que chegar e dar uma voadeira. Aí é preciso que haja esse momento. Ficou mais ou menos claro para vocês? Dei um ligeirão assim, no ensinamento. São 5 Budas. Isso não significa que em nosso caminho devemos assumir o papel de terapeutas ou tentar guiar alguém em um processo terapêutico. Não é isso. Tu apenas olha e tenta mostrar para a pessoa. Terapeuta tem pessoas que são formadas para isso. Os psicólogos estão aí, os psicanalistas, né? É para isso que eles estão aí. A gente não tem que se meter. A gente pode mostrar para a pessoa, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí procura ajuda de um profissional, procura ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de alguém que tenha formação para isso. Eu não tenho formação para isso. Eu só faço a pessoa a enxergar. Eu tenho muitos alunos psicólogos, muitos alunos que são terapeutas, psicanalistas, justamente porque usam essas ferramentas da meditação e do budismo para tentar ajudar também. Mas a gente não é terapeuta, não. Porém, podemos oferecer apoio, compreensão e bondade genuína sem julgamentos ou expectativas. Dessa forma, permitimos o encontro de uma mente perturbada pela agressão com uma mente de clareza e compaixão. Um encontro desse tipo pode iniciar uma mudança de perspectiva, seja em um futuro próximo ou distante. Às vezes eu estava no presídio, na maioria das vezes quando eu vou para lá, e aí já estava 2, 3 horas com eles, assim, né? Aí um lá que não falava nada, assim, zero fala. Em nenhum momento eles comunicou através da fala. Aí ele disse uma coisa assim: eu não entendi quase nada do que tu falou. Não é o mundo que eu vivo, nem acredito muito nisso. E aí eu disse, mas tu lembra que a gente fez um pacto, né? Que se não estivesse gostando, poderia levantar e voltar para a cela, sem nenhum problema. De uma maneira amorosa foi falado isso, né? Que ninguém está obrigado ali. Ele disse, não, é que como tu fala muito, de uma forma muito suave, e eu não estou acostumado, isso me acalma de um jeito que eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi alguém falar suavemente comigo. A gente se comunica aos berros, gritando, enfrentando. E ele disse, tu fala suave, fala baixinho. Aí eu fiquei me concentrando na tua fala e eu vi que eu estava num lugar muito bom. Ele não precisou entender nada do que eu estava falando. Eu achei aquilo maravilhoso. Nunca ninguém falou com ele com suavidade. Não é fácil. Fazendo e evitando conexões significativas. Não é bonito isso? Quando tentamos nos comunicar com alguma pessoa, os rótulos que usamos para identificá-la podem ajudar ou machucar. Alguns rótulos são neutros. Por exemplo, árvore, livro ou caneta. Outros que consideramos neutros podem, para uma pessoa, estar carregados de sentido e acabar passando a noção de que há algum julgamento. Além disso, o mesmo rótulo, vindo da boca de diferentes pessoas, tem sentidos diversos. Por exemplo, se digo, sou uma pessoa espiritual e você é uma pessoa mundana. O que pensaríamos sobre isso? E se você dissesse a mesma coisa para mim ou para alguém na rua, qual seria o significado disso em cada situação? Muda, né? A gente vai tendo gatilhos e a gente vai dando solidez às coisas. Né? Muitas vezes rotulamos rapidamente as pessoas como tipos espirituais ou mundanos. As pessoas na rua o fazem tanto quanto as pessoas que meditam em templos. Além disso, apresentações culturais tradicionais do Dharma podem fazer aumentar essa noção de contraste. Porém, distinções fortes desse tipo podem destruir as oportunidades
de nos comunicarmos uns com os outros. Então, quando tu coloca rótulo, acabou, né? Aí tu não consegue acessar. É muito complicado. No momento em que rotulamos alguém como mundano, e em que essa pessoa nos rotula como espiritual, tem fim a nossa comunicação. E junto com ela, qualquer possibilidade de desenvolvermos um relacionamento mais profundo. O Wittgenstein, né, eu já comentei sobre esse filósofo, século XIX, mais ou menos XX, ele vai dizer isso, que quando a gente... Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Que interessante, meu relógio aqui do computador travou. Por isso que eu fui olhar no celular. Wittgenstein vai dizer que quando a gente nomeia as coisas, nós a aprisionamos a um sentido. Nós aprisionamos as coisas. Quando eu digo que isso aqui é um copo, eu já comentei com vocês, ele jamais poderá ser qualquer outra coisa, né? E nas mãos de outras pessoas, de uma criança que nunca viu um copo, nunca viu a primeira vez que ela pega, ela vai usar o copo de diversas maneiras. Vai rolar, vai brincar, né? Então a gente aprisiona. Se a gente aprisiona as coisas a uma realidade que não é delas, porque aquilo ali não é um copo, né? Fui eu que disse que é um copo. Há uma simbologia, para que todo mundo se comunique. Eu posso também me aprisionar com conceitos. Quando eu digo eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu sou bipolar. Essas coisas, né? Eu vou me aprisionando. Faz sentido para vocês isso? Vamos fazer uma estabilização? Se coloquem numa postura confortável para hoje. E uma vez que o corpo tenha se posicionado, permitam que ele vá se manifestando da forma como ele quiser. E se for possível, vão levando a atenção diretamente para a região abdominal. Apenas observando esse movimento natural do abdômen, sem precisar inspirar ou expirar forte, apenas observe o abdômen expandindo quando o ar entra, retraindo, contraindo quando o ar sai. E vejam que quando a gente está nessa observação, qualquer ideia de um eu ou daquilo que somos desaparece.
Você é apenas esse movimento do ar entrando e saindo. Desaparece o tempo, desaparece as cobranças, as imperfeições que nós temos. Apenas resta você e a respiração. Desaparecem os rótulos e julgamentos. Desaparecem as máscaras e filtros que nos vestimos durante o dia para se comunicar. E se for possível, façam a seguinte pergunta para si, ou questionamento. Que máscara eu ando usando para me comunicar no mundo que eu não gostaria mais de usar? Que forma eu estou usando que eu gostaria de parar de usar? Que rótulo que eu me dou? Que hábitos eu tenho que criam esses rótulos? Como seria se eu pudesse me manifestar no mundo sem esse rótulo que eu mesmo criei para mim? Quem vai permanecer, permaneça nesse estado. Aos demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa sexta, um bom final de semana, e observem os rótulos, as fixações a um eu, ok? Essas nomeações que damos a nós mesmos. E até segunda!